Galera, no segundo bom dia, dando continuidade ao nosso processo de pensamentos sociais, hoje a gente vai entender uma coisa que nos chama a atenção, que a gente busca compreender, entender e colocar em prática, que é a nossa identidade cultural. Afinal de contas, o que é uma identidade cultural? Vamos imaginar, se você tem seu documento de identidade, quando você pega, tem a sua fotografia, você olha a assinatura, quando você vira, vai ter o local de nascimento, do teu pai, da tua mãe, o dia que você tirou a identidade, então ela praticamente diz quem você é. Nesse processo que a gente vê na questão civil, onde você tem toda a importância do teu nome e tudo mais. Agora, quando a gente fala de identidade cultural, vem uma coisa que nos chama a atenção, que é a questão de raça. Afinal, existe uma raça branca, afro, indígena. Só em casos particulares, quando você fala de raça, ela tem uma concepção das espécies de animais. Então a gente começa a perceber que essa concepção que a gente escuta de raça não é muito vigente não atualmente, até porque as ciências humanas estão nem usando mais essa expressão de raça, porque nada mais é um desejo, porque quando você usa raça, você quer dizer que existe uma força emancipadora dentro dos movimentos sociais, ou seja, quando você fala de raça, existem umas pessoas que estão pensando de uma forma, dentro dos movimentos sociais, de resgatar esse processo, porque quando você fala de raça hoje, parece que vai existir alguém superior e alguém inferior. E as ciências humanas, elas nem usam mais essa expressão, porque nada mais é dizer que o objetivo dela, a raça, é uma força que tenta conseguir seu espaço dentro dos movimentos sociais. Aí você vê a questão dos afros, dos indígenas, daí se segue. Mas falar de raça hoje não é uma coisa muito correta, literalmente falando, porque não tem sentido. Porque raça, só em caso particular, quando vem algumas espécies de animais. Então a gente tem que começar, porque foi através dessa expressão raça que a gente vê as consequências que se tem hoje. Questão do preconceito, racismo e de tantas coisas que a gente vê na nossa realidade. Porque as pessoas imaginam que existe essa raça superior, que afinal de contas não é tanto isso daí, tá? Aí existe uma questão de raças e espécies humanas, tá? Todos nós somos iguais no ponto de vista biológico. Mulheres e homens de qualquer etnia, que também é a expressão etnia, seja ela afro, indígena, branca, todos são iguais. Todos, não há diferença nenhuma. Agora o que acontece? Mas você vai dizer, não professor, mas ele tem a pele negra, tem a pele amarela, tem a pele branca. Essas são as características fenótipicas. Ou seja, são as características que você tem a pele, os olhos, a textura do cabelo, nesse caso a cor. Então a gente percebe que se falar hoje de raça ou espécie, a gente tem que falar, nada mais o diferencial que tem entre a gente, para que não tenha aquela concepção de raça superior, inferior, branca superior, o indígena e o afro inferior. Não. Eu tenho que pensar nas características fenótipicas, porque é isso aqui que difere a gente. Só isso. Pele, olhos, textura de cabelo, em especial a cor, tá? Porque no ponto de vista biológico, todo mundo vai ser igual. Não existe diferença entre homens, entre mulheres. É o ser que está lá, tá? É uma espécie humana igual em todos os sentidos, até do ponto de vista biológico. Agora, as características é que fazem essa diferença tremenda entre a gente. Até porque a expressão mais correta que a gente pode utilizar hoje seria a etnia, porque ela é algo mais abrangente, onde você vai encontrar as características socioculturais, idioma, valores, crenças e agir. Então existe uma discussão hoje, e isso aconteceu quando chegou o europeu, principalmente nesse lado aqui, América do Sul, imaginavam que a cor da pele, ou a característica fenótica, eles nem imaginavam que era isso, mas eles veio com essa ideia que existia essa raça superior. Tanto que eles escravizam negros e indígenas. E isso daí, quando chegaram, diziam que o índio, que o afro era alguém selvagem, era alguém ignorante, não tinha conhecimento nenhum. E nós sabemos, se você pegar, você olha a América do Sul, aquela região ali que você tem América Central, você tem México, aquela região Peru, dentro das regiões, e existiam índios ali que tinham uma inteligência assim, tremenda. Só você pensar naquele período daquela região lá que você tem Machu Picchu, dentre outras. Existiam aquelas pirâmides, cultivavam, eram muito inteligentes. E quando o europeu chegou, os espanhóis se depararam com aquilo que se assustaram
grandiosidade do pensamento daqueles indivíduos. Isso chegaram com essa ideia, tá? De raça. E isso perpassou o tempo e a história, mas as pessoas ainda imaginam que existe essa raça. E isso daí passou. Se você vai nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem que mudar a concepção de raça. A gente tem que começar a imaginar que dentro das ciências humanas não é interessante falar disso daí como raça, porque se todo mundo é igual do ponto de vista biológico, e a única característica que nós temos que são fenótipicas que nos fazem diferentes pela cor que nós temos, o mais correto de ser utilizado hoje é a etnia, porque ela vai abranger praticamente tudo que tem hoje. E as características socioculturais que todo mundo conhece, que é idioma, valores, crenças, a maneira como esse indivíduo age. Quando a gente começa a mudar a concepção, esquece a palavra raça, e tem uma conotação de característica, tá, de espécies animais, a gente começa a utilizar a etnia, a gente vai tirando a carga preconceituosa que se tem nessa palavra raça. A raça branca, a raça afro, a raça indígena, não existe raça. Existe etnia, porque se todo mundo é igual do ponto de vista biológico, agora é um segundo momento que entra a questão ideológica, que alguém lança essa ideia dizendo que a minha raça, que não é a expressão correta, mas seria etnia, mas ela utiliza a raça porque ela tem uma conotação muito preconceituosa, onde os indivíduos imaginam que existe essa raça superior, isso perpassou o tempo e algumas pessoas acreditam que existe essa raça superior. Se você pensar na Segunda Guerra Mundial, quando veio aquela concepção nazista, existia uma raça, a hegemonia branca, como se pode dizer, foram ideologias lançadas, porque hoje, com o passar do tempo, através dos estudos, da reflexão dos pensamentos, se chegou, dentro da concepção de ciências humanas, essa palavra raça está sendo, nem se usa mais, porque ela é utilizada só para mostrar uma força emancipadora daquelas pessoas que estão lutando para conseguir seu espaço dentro da sociedade. E os movimentos sociais que estão aí, o movimento dos negros, das quebradoras de coco, vários movimentos, para mostrar a força que tem, tá, dessa etnia dentro desse processo, para se evitar essas concepções errôneas que se tem atualmente hoje e tem consequências. Não existe alguém superior, alguém inferior. Existe uma etnia, tá? Aonde essas características socioculturais, ela está dentro desse processo. Sou do Japão, sou do Brasil, sou da África. Isso tudo aí é espécie humana, tudo. E não existe diferença nenhuma. Porque existe gente, são só as características fenótipicas, que é isso aqui que existe. A gente não pode esquecer que é isso aqui que a gente difere. São as características fenótipicas aonde pele, olhos, textura de cabelo, independente da sua cor, que diz quem você é. O que nós podemos pensar que existe hoje, a palavra etnia fica muito mais rica e vai se evitar esse processo hoje que se tem de falar de racismo, de preconceito, que esse racismo deve, por isso que ele não deve existir, porque todos são iguais do ponto de vista biológico. O problema ideológico é muito forte, as pessoas imaginam que essa ideia pensada, lançada, colocada, até hoje perdura. Agora, quando a gente começa, dentro do processo de estudo, da busca, a gente vai entendendo as expressões corretas de serem faladas, aí o preconceito desaparece. Porque você pode imaginar, se você pegar uma criança hoje, ali no ensino fundamental 1, se você falar o que é racismo, ela nem sabe o que é isso. O que é preconceito, ela nem imagina. Mas, infelizmente, as pessoas ao longo do tempo vão transformando, através dos seus conceitos biológicos, da hegemonia de uma raça. Aí a gente vê hoje o que acontece, porque essa relação, a questão do negro, você viu nos Estados Unidos a questão daquele, o civil, aquele Floyd, que o policial sufoca e acaba matando, é porque existe essa ideia na cabeça de raça. Porque se a gente pensar em ciências humanas, que é o caso, a minha ciência que no caso é a sociologia, ela nada mais é dizer que isso nem se fala mais da expressão raça, gente, porque nada mais é do que uma força emancipadora de movimentos sociais, que esses humanos utilizam essa expressão. E falar de raça é estranho porque biologicamente todos somos iguais, não existe diferença. Existe uma diferença fenótica, como a gente já falou aqui, que é a cor do meu olho, do meu cabelo, da minha pele, que me faz ser diferente. E isso não quer dizer que eu sou superior ou inferior a alguém, mas infelizmente as pessoas têm essa ideia, essa imaginação na cabeça que o mundo é feito dessa forma.
Por isso que a palavra etnia, quase você vê, quase ninguém fala sobre ela. As ciências humanas estão nos seus estudos e estão fazendo as pessoas observarem esse outro lado, porque a etnia é muito mais rica você falar. A etnia, aonde que é esse espaço mais abrangente, porque ela tem como carro-chefe as características socioculturais, que a gente vai perceber que o idioma todo mundo fala. No Brasil, você vai no Japão, ou na Espanha, ou na Itália, o idioma, valores de cada um são diferenciados, as crenças religiosas, ou é protestantismo, é catolicismo, ou islã, ou daí se segue, e a maneira como ele age. A gente percebe que esse processo ainda continua, as pessoas ainda utilizam a expressão de raça muito forte, mas quando a gente dá um olhar mais criterioso, a gente vai percebendo que a raça nada mais é do que um discurso ideológico de uma classe que quer dominar a outra pela cor da pele, que é só uma característica fenótipa, é só isso aqui, ó. E a nossa diferença seria, se a gente pensasse dentro dessa ótica, dificilmente a gente teria racismo ou preconceito. Infelizmente a gente ainda pensa dessa forma porque é uma forma de justificar, as pessoas imaginam. É só você ver relatos. Um exemplo, se você viu o caso daquele empresário em Alphaville que humilhou aquele policial, e teve aquele desembargador que humilhou aquele outro guarda da prefeitura, então a gente percebe que as pessoas ainda acham que o poder da raça, a questão econômica, diz quem você é, que você é melhor e o outro não é porque ele está no cargo inferior, e isso, esse processo continua. Mas se a gente começa a mudar esses conceitos, começa a tirar a expressão raça e começa a imaginar, desde as ciências humanas que não se fala mais, mas eu pensar como essa etnia aqui, muito mais fácil as coisas vão acontecer, a gente vai começar a entender e o nosso comportamento começa a mudar. Se a gente estiver pensando ainda como raça, a dificuldade vai ser muito grande para a gente tentar encontrar esse equilíbrio, em que estejamos no mesmo patamar, porque somos da mesma espécie, do ponto de vista biológico, somos todos da mesma espécie, seres humanos, com todos os nossos problemas, mas dentro da concepção dessa visão da biologia nós somos iguais. O problema é que as pessoas imaginam que por causa da cor da pele, que é uma característica fenótica, que me faz ser melhor do que um indivíduo. Que eu sou branco, eu sou negro, sou inferior, eu sou indígena, sou inferior. Pelo contrário, ninguém é inferior. Nós temos, do ponto de vista biológico, as mesmas funções, todas. Aí quando eu uso a expressão que é melhor que a etnia, enriquece muito mais a nossa discussão, e a gente vai entender porque o racismo ainda perdura. Essa expressão racismo não deveria nem existir, porque nada mais é do que em casos particulares, é só falar da espécie de animais, na raça do Nelore, no cavalo que é no galápagos machador, que são as raças que existiam nos cavalos. Então essa é a concepção de raça que a gente deveria começar a partir de hoje a enxergar. Mas, dentro da concepção ideológica de pensamentos e ideias, ainda estão aí incomodando, as pessoas ainda imaginam que é desse jeito, que funciona dessa forma, e a gente vê o resultado acontecendo hoje aí. Por isso que existe muito orgulho de preconceito no Brasil, muito racismo dessas pessoas, graças a essa palavrinha, gente, infelizmente, faz a gente ser melhor e outros são piores. Quando eu começo a pensar com outro olhar, falando de etnia, fica muito mais limpo o discurso. E isso é a forma que você tem de calar as pessoas que são racistas de alguma forma. Então, a partir de hoje, a gente tem que mudar, olhando a concepção das ciências humanas, que nem usa mais a expressão raça, vai começar a usar a expressão etnia, que a gente vai entender muito mais ainda a grandiosidade que tem esse processo. Então, hoje só foi essa olhada que a gente tem em relação de uma coisa que a gente vê que a gente está buscando na nossa identidade. O que vai acontecer nesse processo de identidade, por isso que as pessoas acham que determinadas regiões do Brasil são melhores do que outras, graças a essa ideia aqui errônea. Se eu passo a utilizar a etnia, a gente vai começar a perceber a grande diferença que tem a partir daí dentro da sociedade. Então, galera do segundo, não esqueça, característica fenótica é que nos faz ser diferentes. Não é essa expressão errônea, mas a etnia, tá? Porque esse que difere é nosso idioma, nosso valor, nossa crença religiosa, nosso modo de agir. É isso que faz a gente diferente. Não é essa expressão errada aqui, tá? A partir de hoje, utilizem essa aqui, ó. O discurso vai ser muito mais enriquecido e com certeza o preconceito e o racismo desaparece. Valeu, galera do segundão. Até a próxima. Bons estudos.